O Antigo Testamento é a vinha antiga, que dá lugar à vinha nova. E nós podemos ver que há duas instâncias fundamentais na antiga vinha e na nova vinha. Na antiga, o Êxodo, a Páscoa, que teve como grande protagonista o patriarca Moisés, que falou com Deus, que no alto do Monte Sinai recebera de Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o Deuteronômio. O povo de Israel, a vinha escolhida pelo Pai no Antigo Testamento, passa por uma grande experiência de sofrimento e cativeiro, sendo oprimida sob o báculo, o cajado dramático de Faraó no Egito. E a saída do povo de Israel, a antiga vinha, da escravidão egípcia, se dá através da Páscoa, daquele momento dramático em que Deus faz imperar a voz de Moisés para que o povo apressadamente comesse a Páscoa, imolasse um cordeiro, macho, sem defeito, sem quebrar-lhes os ossos. O assasse e o comesse com os vinhos e as ervas amargas e o pão, porque aquela noite era a noite da vitória, é a noite da saída da terra do cativeiro para a terra da promessa. E assim procede a antiga vinha, que depois atravessa o Mar Vermelho como grande milagre, vendo para trás fecharem-se as águas sob os soldados do Faraó, ao que cantaram as maravilhas de Deus, que fez afundar no mar o cavalo e o cavaleiro. O povo de Israel, meus irmãos, vai sendo de forma econômica visitado pela graça e pela presença de Deus através de atos pontuais ao longo da sua história até o estabelecimento na terra de Israel, na Terra Santa, a era dos reis, e aqui nós podemos lembrar o rei Davi, que é uma espécie de corolário, uma espécie de antecipação do Messias. O rei Davi, que é um rei orante, que faz a experiência do pecado, mas faz a experiência também da misericórdia que machuca, que leva à penitência, que leva ao sofrimento, que leva às lágrimas, que leva ao penhor da dor do arrependimento. E dentro da vinha antiga havia uma expectativa de que pudesse vir o dono da vinha, o Messias. Israel prepara a chegada do Messias, o Cristo das nações, o Senhor da vida, o Redentor da humanidade, o esperado. E a vinha antiga, ela cede lugar à vinha nova. O antigo Israel agora vai ser continuado, sucedido pela nova vinha, a vinha dos cristãos. Se lá, no Antigo Testamento, a passagem pelo Mar Vermelho e a água do mar, lembra-nos o Apocalipse de São João, ela é uma água que representa a morte. A água salgada não serve para beber.
E ali estava a morrer a escravidão social do povo. Mas agora Jesus desce às águas do Jordão, inaugurando assim o novo povo, o novo Israel, que agora não passa pelas águas salgadas, mortas, mas pela água doce, pela água da vida. E este gesto de Jesus que dá início ao novo Israel, a igreja, a vinha que nós pertencemos, ela é confirmada, não mais como aquela nuvem de fogo que foi acompanhando Israel, mas agora sim visivelmente pelo Espírito Santo, que confirma a missão do Messias, que confirma que Jesus é o novo Moisés, que aquela libertação da vinha antiga não foi completa. Ela foi uma libertação de uma escravidão social, política nesse mundo. Mas agora, o esperado das nações, que atravessa o Jordão pelo batismo de João, levando o novo Israel ao mergulho nas águas vivas. Este novo povo agora terá uma libertação mais profunda, a libertação ontológica, misteriosa, metafísica, profunda do pecado. Cristo, o dono da vinha, que foi enviado pelo Pai, que prepara esta vinha para o grande mistério da redenção. Ele estabelece, antes do ato conclusivo, que é a cruz, o mistério da Eucaristia. A vinha produz um alimento. No Antigo Testamento, o maná. Agora, o pão vivo descido do céu. E quando Jesus, sentado à mesa com os apóstolos, institui divinamente o sacramento da Eucaristia, transubstanciando no pão e no vinho o seu corpo e o seu sangue, Deus nos faz ver que Ele alimenta os operários, os vinhateiros, alimenta a vinha. E o mistério da Eucaristia é o mistério da igreja. É o ponto alto, é o ponto cume de toda a vivência da igreja. Que coisa bonita isso, a Eucaristia. Somente a Igreja Católica tem a Eucaristia válida, porque ela vem do coração de Cristo. A igreja nasce da cruz. Ela vai sendo formatada pelo batismo de Cristo na Santa Ceia da instituição da Eucaristia, e ela transborda na sua essência da cruz e ganha a sua maturidade para a missão no Pentecostes. E da cruz, meus irmãos, quando nós vemos Jesus fendido pela lança do soldado, nós lembramos desta água viva que desce de Jesus para não deixar ninguém mais ter a sede da salvação. Lá na caminhada do deserto, Moisés bate a vara numa pedra e escorre a água que mata a sede do corpo. Agora o soldado fura o peito de Cristo, que desce a água que mata a sede de vida eterna. É o poder da igreja, é a vinha que se alimenta do dono dela, que é o Cristo Jesus. Jesus é o dono da igreja. E do seu peito aberto, nós recebemos a vitalidade do batismo na água e a força do alimento não perecível, viático para a vida eterna, na Eucaristia. O sangue e a água, que jorram agora em abundância sobre a vinha, para que nós não tenhamos mais fome e nem sede de salvação. Cristo nos salvou. A vinha somos nós.
filhos e filhas da igreja. A igreja alimenta da seiva de nosso Senhor, que é a Eucaristia e os sacramentos. É uma beleza imensa que nós poderíamos ficar a noite toda meditando sobre isso. A beleza de ser católico, a beleza de pertencer à vinha do Cristo através do nosso mergulho nas águas do batismo. Quando nós chegamos à pia batismal, que o sacerdote ou ministro derrama água na nossa cabeça, dizendo o nosso nome e nos mergulhando no mistério da Trindade, do Deus único e verdadeiro uno trino, nós nos tornamos operários da vinha. A vinha é a nossa casa, a igreja é a nossa casa de amor, é a casa da palavra, é a casa do pão, é a casa da caridade, é a casa da esperança, é a casa da fé e do ágape eterno, que já banha o nosso coração quando nós celebramos os mistérios. E quando na igreja nós escutamos esta palavra, mistério, nós já lembramos logo dos sacramentos, que são sinais sensíveis da graça de Deus em nós. A vinha, ela é alimentada por esta força. Eis a nossa igreja, una santa católica apostólica, que brota do coração do Senhor, a vinha santa, da qual nós não temos o direito de participar, mas Deus nos concede a graça de selo católico, por graça, por misericórdia, não pelos nossos méritos. A igreja, meus irmãos, é a pureza de Cristo. A igreja é santa. Nós, os seus filhos, nem sempre. E às vezes queremos matar o dono da vinha, como nós ouvimos na parábola. Longe de nós cultivarmos no coração a arrogância dos fariseus, a prepotência dos doutores da lei. Longe, porque a vinha é humilde. A vinha não é nossa, nós somos da vinha. E todos nós somos chamados a zelar da vinha do Senhor com toda a propriedade do nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso afeto, com toda a nossa energia, servir a Deus na vinha com alegria, com o nosso dízimo, com a nossa participação, com a nossa adoração, com os nossos trabalhos nas diversas áreas de evangelização da nossa igreja, da vinha do Senhor. A paróquia, ela é a expressão da vinha. Ela é a nossa casa. A paróquia é a nossa família. O responsável direto pela paróquia é o bispo. Mas a igreja, na sua sabedoria apostólica, desde o início, dá ao bispo o direito de ordenar os seus presbíteros, os seus sacerdotes, para que sejam a extensão do seu ministério nas paróquias e nos diversos serviços da diocese. Daí é uma alegria para o bispo poder entregar ao povo a porção de Deus de uma paróquia, um novo pároco, provendo assim com a presença do sacerdote, do presbítero. Sacerdote porque é o homem da oferenda, porque somente o padre pode celebrar a missa, somente o padre pode dar absolvição dos pecados, somente o padre pode ungir o doente, curvar-se sobre aquele que está na perrengueza, ungindo-o com óleo da força e da esperança. É uma atitude samaritana do pároco, do sacerdote, ungir os enfermos. Quão bela
é a missão do sacerdote, do pároco. O pároco é presbítero porque, mesmo sendo jovem, é o ancião. É o mais velho na fé, que confirma o povo de Deus nos mistérios da nossa fé. E o vigário paroquial é um colaborador do bispo que colabora com o pároco, para que o reino de Deus aconteça, para afugentar da vinha as lagartas, os carrapatos, as pulgas, as pestes, as misérias, o pecado, o lobo, tudo aquilo que atrapalha a vida dos cristãos. O sacerdote é chamado a ser o bom pastor, a imagem de Jesus, que deu a sua vida por todos, por muitos. O sacerdote é chamado a ser na paróquia o pai de uma comunidade. Esta é sua missão, meu filho, ser pai desse povo, na fidelidade ao Santo Evangelho. Por isso o pároco recebe o evangeliário para, na sua posse, pela primeira vez como pároco, proclamar o Evangelho. O sacerdote é, na paróquia, o pai, é o bom pastor. Porque o sacerdote age em persona Christi. Todo ser do padre, tocado pelo poder do sacramento da ordem, o constitui ministro de Deus, pastor do povo de Deus. Quantos e quantos anos leva um seminarista nos estudos para ser sacerdote? O padre é um pastor que precisa ser competente. Ele é um perito nas coisas da fé, nas coisas de Deus, nos mistérios. O sacerdote é também médico, médico das almas, que ao atender à Sagrada Confissão, traz o céu ao coração do pecador arrependido. Isso não é qualquer coisa. Ao invocar a epíclese, a força do Espírito Santo, sobre as oferendas do pão e do vinho, acontece um milagre invisível aos olhos, mas perceptível pela fé, da transubstanciação do pão no corpo e do vinho no sangue de Cristo. Isso não é qualquer coisa. O pastor americano protestante Scott Hahn, que tinha uma inquietação no coração quando conduzia a sua igreja como ministro evangélico. Quando ele leu a patrística, os ensinamentos dos padres da igreja, dos 600 primeiros anos da igreja, ele começou a ficar inquieto com a questão da Eucaristia, porque eles celebravam uma ceia. Mas aquelas palavras, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim, aquilo machucava o coração daquele pastor. E ele foi meditando e pedindo humildade a Deus, discernimento. E um dia ele vai assistir uma missa, daquelas missas rápidas do meio da semana, lá nos Estados Unidos, e parece por volta da hora do almoço, aquela missa de meia hora, solene, tranquila, sem solenidade, sem de cantos, etc. E quando o padre rezou a epíclise, invocando o Espírito no altar, e consagrou, ele não aguentou, ajoelhou, se converteu e se entregou a Cristo na Igreja Católica. Hoje é um grande professor no nosso seminário católico nos Estados Unidos, um grande escritor e defensor da fé católica. Nós vivemos esse tempo de perseguição à igreja. E a perseguição à igreja, ela não é só de fora,
para dentro da igreja, é de dentro para fora da igreja. Nós precisamos retomar o caminho, queridos sacerdotes que me escutam, padres e bispos. Nós precisamos tomar posse da responsabilidade que pesa sobre os ombros de um sacerdote católico, que deve ser o homem de Deus, o homem repreensível, o homem pobre, o homem dedicado, o homem obediente. A igreja não é para ficar metendo o bedelho onde não deve, nem política, nem coisas ambientais. Nós podemos orientar, mas não é a bandeira nossa, meu Deus do céu. A nossa bandeira é a da vinha. E a nossa igreja católica no Brasil está precisando voltar um pouco para dentro dela. Não adianta os bispos, CNBB, muitas cartas, muitas coisas que não chegam ao entendimento do povo, porque não interessa ao povo. Nesses últimos 70 anos, a igreja perdeu 50% dos seus fiéis no Brasil. Será que a culpa é do povo? Eu já escutei muita gente evangélica dizer: eu fui batizado na igreja católica, mas deixei a igreja católica, porque a gente ia na igreja e não conseguia rezar, não se falava de reza, só de política, só de esquerdismo, só disso, só daquilo. Não se falava do evangelho, não se falava da beleza da oração, não se falava da beleza do céu, não se falava do caminho que nós precisamos, como vinha de Deus, percorrer, como os judeus percorreram na saída do Egito para a Terra Santa. A igreja precisa percorrer o caminho da santidade, da prática das virtudes, da oração, da adoração, da santidade, do amor à tradição, para chegarmos ao céu. Nós somos chamados a sermos a igreja de sempre. Tem muita gente querendo criar uma nova igreja. Isso é nova era, isso é nova ordem mundial. E nós vamos resistir até o derramamento do nosso sangue. Mas nós não vamos aceitar que esse mundo perverso, que esse ateísmo tremendo, que essa mentalidade comunista que enfiou dentro da cultura, queira destronar o poder da igreja. A igreja não pertence a esse mundo. A igreja é do céu. A igreja é a vinha eterna. Nós não somos um partido político. Nós não somos uma ONG. Nós não somos uma agremiação social. Nós somos a epifania do mistério do ressuscitado. O pároco é o médico que tira a doença do pecado, que alivia o coração empedernido pelo pecado, petrificado pela dureza. O pároco, o sacerdote de Cristo, ele é também juiz, porque ele tem a obrigação de entrar na consciência da ovelha tresmalhada, perdida, afastada, cabeçuda, desorientada, mas que busca a misericórdia. O padre é pastor, pai, mestre porque ensina, juiz porque avalia a consciência, médico porque dá o remédio do sacramento, pastor porque alimenta o rebanho, a vinha, com a sua palavra e com o seu testemunho. Quão belo é esse mistério. Gente, essa é a nossa igreja. Nós devemos ter no coração um orgulho santo de ser católico, de sermos esse povo que vem lá do Antigo Testamento, nesta caminhada para o céu. Quando São João Maria Vianney, Padre Flauner e Padre Raifran, foi enviado pelo bispo à cidade de Arnes, na França, um padre que foi formado, escondido nos porões das paróquias,
por causa da famigerada Revolução Francesa, essa peste que a história teve que viver há mais de 200 anos atrás, que matou a igreja, que degolou padres, as freiras, mais de 3.000 padres, Napoleão Bonaparte depois continuando toda a sua arrogância. São João Maria Vianney foi formado nesse ambiente de grande dor. Uma igreja que não tinha mais nada, pobre. E o bispo falou: meu filho, vai para Arnes. Lá há muito tempo não tem um sacerdote. E o próprio São João Maria Vianney dizia: deixa uma paróquia 30 anos sem padre e o povo vai adorar as criaturas. É verdade. E quando São João Maria Vianney foi, na pobreza, a pé, de trem, chegando perto de Arnes, naquelas encruzilhadas, havia uns meninos matando passarinho por ali, brincando. E ele pergunta: meninos, qual dessas estradas que segue para Arnes? Aí um menino mais exaltado diz: é esta aqui. Nem sabia que era padre, o homem de batina. Já não conhecia mais o padre. Aqueles meninos nunca tinham ouvido falar de padre. É esta estrada. E o santo olhou para o menino e falou: menino, hoje você me mostra o caminho de Arnes. Lá em Arnes eu te mostrarei o caminho do céu. E São João Maria Vianney converteu tantas e tantas almas naquela cidade. Um santo sacerdote, que é modelo para nós. Um homem que olhava a alma, o interior das pessoas e as ajudava a voltar para Deus. É isso que eu quero que aconteça na nossa diocese, nas nossas paróquias. Que os nossos sacerdotes, com todas as suas limitações, juntamente com o bispo, tão limitado, porque todo bispo é limitado, e eu sou um dos mais limitados, nós possamos ajudar a mostrar para o nosso povo o caminho do céu. Gente, a salvação nossa não está nesse mundo. Queridos jovens, fico alegre de ver tantos jovens na igreja. Não é o funk, não é o heavy metal, não são essas coisas do mundo, não são essas palavras desse menino indecente chamado Felipe Neto. Não é isso o mundo que Deus quer para nós. Não é esta revolução sexual estranha que está no mundo. Não é esta ideologia que está dentro das universidades, tirando os nossos estudantes do caminho de Deus. Não é esse o caminho nosso. Não é o dinheiro, não é o poder, não é a vaidade, não é a moda. Nada disso enche o coração da pessoa humana. O coração da pessoa humana só pode ser preenchido pelo Criador. Por isso, nós não podemos colocar a nossa confiança, nem buscar as nossas consolações nas coisas que passam neste mundo, nem nas pessoas. Porque a verdadeira consolação é aquela que vem do alto, que vem da cruz. Que a cruz não é à toa. É aqui que nós temos a consolação, o sentido da nossa vida. Essa semana, em Uruaçu, morreu um menino, vítima da peste chinesa, Luiz, 16 anos, desde pequeno cantando na igreja, um menino alegre, obeso, uma felicidade, uma bondade. Todo mundo caiu em pranto naquela cidade com a morte daquele menino. E o padre postava nas redes sociais, quando eu fui visitá-lo na UTI, para conferir-lhe a unção dos enfermos, ele ainda falando e consciente. E eu perguntei: meu filho, o que você quer que eu diga para o povo que está rezando por você lá fora? E ele disse: diga a eles que eu os amo demais em Jesus. Foi as últimas palavras do menino. Um menino abençoado. Nós agora estamos à véspera da beatificação de Marco Acutis.
esse santo, menino também, que morreu com leucemia com 15, 16 anos na Itália, um menino, um jovem bonito, que fazia o encanto da juventude e que deixou para nós o exemplo de quê? Da adoração à Eucaristia. Adorar Jesus na Eucaristia. Aqui, na capela. Eu quero, queridos padres, que esta paróquia seja uma paróquia eucarística. Uma paróquia de adoração, uma paróquia de night fever, uma paróquia em que o povo sinta o toque de Cristo pela Eucaristia. Cuide de todas as pastorais, mas eu gostaria, Padre Flaune, que vocês pensassem um projeto urgente para as crianças, adolescentes e jovens. Se nós não evangelizarmos as crianças, os adolescentes e os jovens, quando nós mais velhos morrermos, as nossas igrejas vão ser vendidas, porque não terá mais ninguém nelas. É urgente. E vocês, família, vocês casais, vocês pastorais, catequese, vamos trazer Jesus para dentro da igreja. Não vamos ficar apegados em teorias, em coisas, em bobagens. Vamos trazer a pureza da fé para dentro da igreja. Vamos evangelizar nossas crianças. Vamos dar espaço para que os nossos adolescentes possam experimentar Cristo e não as drogas, e não a prostituição, não o homossexualismo. Vamos dar oportunidade para os nossos jovens saber que só Jesus basta na nossa vida. Que São Sebastião interceda pelos padres que aqui chegam, por todos vocês, pelas nossas queridas famílias desta paróquia, e que a Virgem, a Imaculada Conceição, nos acompanhe, como Moisés acompanhou o povo no Antigo Testamento, para que nós possamos caminhar com Jesus para o céu. Amém. Assim seja.